Fala galera, iniciando mais um Our Body Papo Saúde, eu, Reinaldo Dias, hoje com a figura ilustre da casa, já é prata da casa, que eu tenho um grande carinho, um grande amigo, Dr. Christian Furo. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado, Reinaldo, é um grande prazer estar aqui com você, poder estar aqui falando novamente no seu podcast. Opa, muito obrigado, eu que agradeço. Então a gente vai falar sobre o tema Novembro Azul, que é sobre o câncer na próstata, né? Então a gente vai destrinchar aí muita coisa para o público de casa. E eu quero agradecer aqui mais uma vez, porque o doutor já é primeira, segunda, terceira vez, já pode pedir música, né, doutor? Então já tem direito à música daqui para frente. Então a gente já vamos iniciar aqui a todo vapor com a primeira pergunta, né, para o público já entender um pouco sobre o assunto que a gente vai, né, destrinchar, que é o que é próstata, doutor? Então, Reinaldo, a próstata é um órgão do aparelho urinário, né, faz parte do aparelho urinário masculino, né, que tem uma função de produção de líquido, principalmente líquido seminal, né, um líquido que vai agir na uretra, que vai neutralizar o pH da uretra para a passagem do espermatozoide. Né? Além disso, ela ajuda também pela posição dela, ela ajuda na continência urinária. Rafa, você podia passar a primeira imagem aí para a gente? Já vamos ilustrar aqui para a galera entender. Então, aqui a gente vê... posso aproximar aqui, Rafa? Pode, doutor. Aqui a gente vê a próstata, né? Que é essa glândula, que ela tem o formato de uma castanha portuguesa, aquela castanha que a gente cozinha na época do Natal, é mais ou menos uma castanha portuguesa, né? Tanto no formato quanto no tamanho dela. Tá? Então, e ela, ao longo da nossa vida, ela vai sofrer algumas alterações, ela vai sofrer um aumento, né? E pode trazer alguns sintomas por conta disso, algumas alterações por conta disso. Então, ela fica logo abaixo da bexiga e ela é cortada pela uretra. E isso aí é o que vai trazer os sintomas, né, e as complicações aí do seu aumento. Né? Doutor, você falou das complicações, sintomas. Quais são as doenças que podem acometer a próstata? Então, eu acho que basicamente a gente pode dividir em três grupos, né? As inflamações da próstata, o aumento benigno da próstata ou hiperplasia benigna da próstata e o câncer de próstata. Tá? Então, todos nós vamos ter a hiperplasia de próstata. Algum grau de hiperplasia a gente vai ter. Tá? Mas nem todos vão ter as inflamações da próstata e nem todos vão ter o câncer de próstata. Agora, hiperplasia todos nós vamos ter. Isso vai trazer alguns sintomas, vai trazer algumas alterações que a gente vai perceber no nosso dia a dia, tá? De acordo com aquilo que está acontecendo com a gente. Né? De acordo com essa situação que a gente está tendo, seja a inflamação, o câncer ou o aumento. Tá? Doutor, e sim, e como a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada com a próstata? Tipo, como é que eu posso entender assim, eu tô sentindo alguma coisa me afetando e eu tô sentindo que pode ser a próstata? Tá, então, dessas alterações que eu falei, onde a gente vai ter algum tipo de sintoma, né? Nos processos inflamatórios, nas infecções, nas inflamações da próstata e no aumento da próstata, no aumento benigno da próstata. Tá? As infecções, as inflamações da próstata, normalmente elas são acompanhadas de sintomas de irritação, sintomas irritativos, ardor para urinar, um desconforto grande na região do períneo. No caso de uma prostatite aguda, né, de uma inflamação aguda, você pode ter febre, calafrio, aquela sensação de infecção de urina. Né? Então, o canal queima, às vezes um pouco de secreção no canal. Tá? São os sintomas do quadro agudo da infecção aguda. Tá?
Agora, como eu falei, nem todo mundo vai ter esse tipo de sintoma, só quem realmente tiver uma infecção de próstata, e nem todos vão ter. Muitas vezes essas infecções estão associadas a algum tipo de contato sexual, uma doença sexualmente transmissível, a uma uretrite, né, que é uma inflamação da uretra. Então as coisas acabam se confundindo um pouco e os sintomas são muito parecidos, tá? Isso acomete mais o indivíduo mais jovem, que é o indivíduo que tem aí, muitas vezes, uma vida sexual um pouco mais liberal do que aquele indivíduo um pouco mais velho aí, né? Normalmente, quem é acometido da hipertrofia, da hiperplasia da próstata, é aquele indivíduo a partir dos 40 anos. Tá? Então, de 40 anos em diante, a gente já percebe que o indivíduo pode ter algum aumento de próstata aí, né? E, por conta disso, algum sintoma. E quais são os sintomas que a gente vai encontrar nesse indivíduo? Né? Então, a gente pode encontrar uma dificuldade maior para urinar. Então, o jato começa a ficar um pouco mais fraco, ele começa a ter que fazer um pouquinho de força para urinar, ele começa a levantar mais à noite, então começa a levantar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes à noite para urinar. Né? Começa a ter uma certa sensação de que, poxa, acabei de urinar, mas parece que não esvaziou toda a bexiga, parece que ainda tem alguma coisa aí para urinar, né? Sobrou alguma coisa na bexiga. Outra coisa que o indivíduo pode ter, a sensação de que ele tem uma urgência, que ele tem que sair correndo para fazer xixi. E aí eu acho que é importante a gente definir 2 situações que muitas vezes são confusas para a grande maioria das pessoas. Né? Uma é a urgência miccional, ou seja, é a vontade imperiosa, aquela vontade louca que o indivíduo tem que sair correndo para urinar. E outra coisa é a incontinência, que é quando o indivíduo tem perda mesmo da urina. Né? A gente pode ter as 2 coisas juntas, aquele indivíduo que tem urgência e acaba, por conta da urgência, tendo um escape da urina. Tá? Então, a incontinência é o escape da urina, a urgência é a vontade de ter que sair correndo. Então, esses são os principais sintomas que vão acometer o indivíduo quando ele tem uma hiperplasia da próstata, quando ele tem um aumento da próstata. E aí eu tenho uma notícia triste para te dar, cara. Todos nós vamos ter. Eu vou ter, você vai ter, todos os homens vão ter algum tipo de sintoma, porque todos nós vamos ter aumento da próstata. Para uns vai ser maior, para outros vai ser menor, para alguns, mesmo que ela cresça muito, não vai dar sintoma, para outros, mesmo que ela seja pequena, vão ter muitos sintomas aí para incomodar o indivíduo. Então, todos nós vamos ter o aumento. Alguns vão ter mais sintomas, outros vão ter menos sintomas. Agora, uma coisa importante. O câncer, que é a nossa terceira patologia aí que eu falei, ele não dá sintoma. Por quê? Porque ele acontece numa área da próstata onde ele não tem tanto contato com a uretra. Tá? Ele acontece na parte mais periférica da próstata. Tá? Você pode voltar a imagem, Rafa, por favor? Então é silencioso, né? A questão do câncer. O câncer é silencioso. Entendeu? O câncer não vai apresentar nada. Não dá sintoma. E aí que está a necessidade da gente ter fazer o preventivo. Fazer um exame preventivo. Então, o câncer normalmente ele acomete, mas esta região aqui. Na região de trás, né? O posterior aí, né? Isso. E a hiperplasia, o aumento da próstata, ele acomete a parte mais central da glândula, que é esta região aqui, que envolve a uretra e que muitas vezes cresce empurrando a bexiga, invadindo a bexiga. E aí você vai ter esses sintomas todos que eu falei. Entendeu? E o câncer não. O câncer ele fica mais silencioso perifericamente. Ali, então. Entendeu? Mas a gente vai entrar aí, doutor, nessa questão que você comentou do câncer, que a gente vai falar dos exames, do toque e tudo mais. Mas ainda falando da hiperplasia, né? Que é um outro fator da questão do escape e tudo mais. Existe exercícios específicos para tentar fortalecer essa região pélvica, para segurar essa urina? Então, aí assim, a gente tem alguns exercícios que podem ser utilizados para melhora da continência urinária, mas que não são aplicáveis nesta situação. Entendi. Não, isso não se aplica para hiperplasia, não se aplica para a doença benigna. A gente pode falar mais para frente dessa questão dos exercícios
para a continência quando a gente for falar de tratamento de câncer de próstata, de pós-operatório de câncer de próstata, tá? Mas não da hiperplasia benigna. Tá, ok? entendi. E a questão do câncer é isso. A gente vai entrar na questão dos exames, que aí é uma outra questão. Aí né? o que eu acho que é interessante é o seguinte: a gente não está falando só de câncer, a gente está falando de saúde da próstata. Tá? Então, a saúde da próstata, ela passa pela hiperplasia e passa pelo câncer, que é o que acontece, que os indivíduos procuram a gente com mais frequência no consultório. Né? Então, a gente vê muito o indivíduo que vem, é comum, né, hoje no consultório, eu vim para fazer um check-up de próstata. Tá? Então, quando o indivíduo fala em check-up de próstata, quando a gente chama de check-up de próstata, é mais voltado para todas essas patologias que podem aparecer na próstata. Então, é a hiperplasia, a inflamação e o próprio câncer. Que é a triagem, né? Exatamente. E os exames que a gente faz, muitas vezes, eles estão voltados para a gente identificar todas essas situações. Né? Então, os exames diagnósticos, hoje, eles são voltados para isso. Né? Não só para a gente falar em câncer de próstata, mas para a gente falar em doença, em saúde da próstata de forma geral. Né? Tá. E a gente seguindo aqui, como fazer esses exames? Então, a gente vai para as etapas dos exames agora, doutor. Então, quais são os exames básicos que eu considero assim, fundamentais para a gente ver a saúde urológica do indivíduo? Né? Então, um exame de sangue, onde a gente vai dosar PSA. O PSA é uma proteína que a próstata produz, né? E que ela vai ser liberada no sangue à medida que a gente tem algum tipo de necessidade ou manipulação da própria próstata. Por exemplo, quando a gente ejacula, a gente libera PSA no sangue. Tá? Se você fizer algum tipo de compressão na próstata, algum tipo de, por exemplo, no próprio toque, você pode liberar um pouco de PSA. Então, você tem o PSA basal, né, aquele que você tem normalmente, né, aquela quantidade normal, e você pode aumentar a liberação dessa proteína. Uma coisa importante é que essa proteína ela está aumentada em algumas situações, e dentre elas o câncer de próstata. Tá? Então, é um exame que a gente usa para a triagem do câncer de próstata, mas não exclusivamente para câncer de próstata. Né? O que eu quero dizer é o seguinte: se você tem um PSA aumentado, não quer dizer necessariamente que você tenha câncer de próstata. Você tem outras situações que você pode aumentar o teu PSA. Então, por exemplo, quando a gente tem um aumento muito grande da próstata, tá? Eu não falei no começo, quando você perguntou o que é a próstata, como é que é a próstata, mas assim, o peso normal da próstata, né? Qual o tamanho dessa próstata? A gente mede o tamanho da próstata em gramas, tá? Ou centímetros cúbicos, que é bem semelhante aí essa relação. Em torno de 20 gramas de próstata. Esse é o peso normal da próstata. Porém, a gente vai ver, à medida que a gente envelhece, que a grande maioria das pessoas não tem 20 gramas de próstata. Sempre tem um pouco mais. E à medida que você vai aumentando o número de décadas de vida, você vai aumentando também o peso da próstata. Tá? Então, por exemplo, um cara de 40 anos, em torno de 20 gramas, está dentro do normal. Tá? Um cara de 30 anos, 19, 15 gramas, 20 gramas, está perfeito. Tá? Um cara de 50 anos, em torno de umas 25, 30 gramas, né? Tá dentro ali. Dentro do limite. Tá? E aí, indivíduo mais velho, 60 anos, em torno de 35, 40, está dentro do que a gente espera. É o que a gente encontra na maior parte das pessoas. Mas a gente vai encontrar indivíduos que têm uma próstata maior do que isso e que não necessariamente têm um problema por conta disso. Então, o fato dela crescer não quer dizer câncer. Você pode ter uma próstata que cresceu, que pode dar sintomas ou não, e que pode ter câncer ou não. E a alteração do PSA dá pelo tamanho dela? A alteração do PSA também pode dar pelo tamanho. Então, o indivíduo que tem uma próstata muito grande, por exemplo, eu já vi gente que tem 100 gramas de próstata, 150 gramas de próstata. Esse indivíduo vai ter um aumento do PSA. Por quê? Porque você tem uma massa de células produzindo PSA muito maior. Então, se você tiver um PSA maior do que o PSA
que está lá dentro do limite, né? No indivíduo que tem 100 gramas de próstata, você vai ter que recalcular qual é esse limite para esse paciente. Entendeu? Então, a gente tem alguns outros subterfúgios, algumas outras coisas que a gente usa, tanto na questão do PSA, para poder calcular e saber se aquele PSA está dentro daquilo que a gente espera para aquele indivíduo. Tá, essa alteração que a gente fala do PSA é devido à próstata, ok? Mas você falou que pode ser por um outro fator, pode ser também por outros fatores, sem ser a próstata? Sim, qualquer tipo de manipulação da próstata pode dar aumento de PSA. Então, por exemplo, a passagem de um cálculo, aquele indivíduo que tem cálculo urinário e que ele elimina um cálculo, ele pode ter um aumento do PSA. O indivíduo que tem uma infecção na urina, uma infecção urinária, pode ter um aumento do PSA. O indivíduo que tem uma inflamação da próstata, uma prostatite, ele tem um grande aumento do PSA. Então, normalmente, você tem PSA bem mais elevado aí nesses indivíduos, né? O valor normal do PSA, a gente estratifica isso para a idade do indivíduo. Então, de acordo com a década que aquele indivíduo está, você vai ter uma faixa de normalidade, né? Então, não dá para você dizer que um indivíduo de 70 anos vai ter exatamente o mesmo PSA, a faixa de normalidade dele não é igual à faixa de um indivíduo de 40 anos. Então, um indivíduo de 40 anos, que normalmente tem uma próstata menor, ele vai ter um PSA menor. Mas legal você trazer isso daqui, doutor, falando, o exame de sangue ele fala. Sim. Só que o exame de sangue fala não é que você vá ter um câncer ou está com câncer. Isso. Depende, por isso que a importância do médico de mapear o ocorrido, o que está ocorrendo com você. O exame de sangue, ele é um sinal de alerta. Eu sempre falo que ele é um sinal de alerta para a gente, né? É aquela luz vermelha que apareceu ali no painel do carro que fala assim, opa, vamos ver que tem alguma coisa errada aí. Vai ver, pode ser desde uma bobagem até uma coisa muito séria. Não, mas o que você levantou que foi que eu achei muito importante, que, um exemplo, a pessoa fez o PSA, né? Os médicos pedem, geralmente, vários médicos de todos os segmentos, né? Clínicos, vai lá, pede o PSA, já está pedindo aqui, vamos pedir o PSA. Aí o cara vai lá, o PSA da alteração, calma, não se desespere. Isso é uma coisa interessante que você falou. Não, porque eu falo assim, um exemplo, aí o cara teve uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, uma uretrite e tudo mais. É isso que eu ia falar para você. Que você falou, muitos médicos pedem, muitas especialidades pedem. Mas o problema é que muitos pedem, mas não sabem interpretar da forma correta. Então, a melhor coisa é quando você fizer um PSA, vá ao urologista, deixa ele interpretar para você, porque ele vai ver todas as circunstâncias em que esse PSA foi colhido, as circunstâncias do teu organismo, para poder dizer se aquilo que você está tendo, que você está vendo naquele PSA, corresponde à realidade, entendeu? Ou corresponde a um problema realmente, entendeu? Isso aqui tem a ver com um câncer ou não, isso aqui tem a ver com uma infecção que você teve, esse aqui é o teu padrão. Outra coisa importante, a frequência, a regularidade de se fazer a avaliação, pelo menos uma vez por ano, é interessante. Por quê? Porque, às vezes, dentro de um PSA normal, você pode ter uma variação significativa que pode te levar a fazer diagnóstico precoce de um câncer, por exemplo. Tá, então você falou uma coisa também legal, muito bacana, de levantar essa questão de você fazer uma consulta anual num urologista para avaliar a questão da próstata. Porém, geralmente a partir de qual idade? Então, se você for pegar as diretrizes das sociedades de urologia, isso varia um pouco. Se você for pegar a diretriz do Ministério da Saúde, isso vai variar muito mais, né? Então, alguns falam 50, 55. Eu considero a orientação para os meus pacientes, que eu acho que é interessante pela minha experiência de só 30 anos de urologia, então a gente tem alguma experiência aí. Eu recomendo que se o indivíduo tem um antecedente familiar, que ele comece em torno de 40, 45 anos. Se ele não tem antecedente familiar, ele pode começar em torno dos 50 anos a fazer a sua consulta regular. Não existe problema nenhum, não existe mal nenhum em um indivíduo mais novo ir ao urologista. Entendeu? Você fazer... Até porque é o seguinte, existe uma confusão que eu vejo sempre.
Muitas vezes o paciente chega no consultório, eu vim fazer o exame preventivo. Na verdade, quando você está indo fazer o exame de próstata, não está fazendo o exame preventivo, porque ele não vai prevenir que você tenha nada. Preventivo é aquilo que previne que você tenha. Não vai impedir que você tenha uma doença da próstata, mas, ao contrário, vai fazer um diagnóstico precoce de algum problema. E aí você vai poder começar a tratar isso precocemente. O que eu acho que é o grande segredo de você ter uma boa vida, de você ter uma saúde, que eu acho que é o que a gente está buscando. Sim. Né? Eu acho que até o teu propósito aqui é isso aí, a gente ter uma boa qualidade de vida, a gente ter saúde. Então, isso é chamado de exame preventivo, mas eu acho que ele não previne nada, mas assim, é para diagnóstico precoce. Então, quanto antes você começar, melhor. Do ponto de vista de saúde pública, realmente a gente acaba tendo algumas limitações em você fazer com que todos os homens comecem precocemente a fazer exame, porque não há estado que aguente, que mantenha isso. Mas, enfim, se você perguntar para mim, qual a minha opinião, é essa que eu te falei, em torno de 45 anos, em torno de 50 anos, para quem não tem antecedente, 45 para quem tem um antecedente familiar. Por quê? Porque a gente sabe que existe um aumento da incidência do câncer de próstata em indivíduos que têm antecedentes familiares disso. Existe uma correlação genética em alguns casos. Hoje a gente tem hoje a gente dispõe de exames que a gente pode fazer e a gente pode identificar fatores de maior risco para aquele indivíduo evoluir mal, por exemplo, tendo um câncer de próstata. Hoje, quando a gente fala em PSA, não é só o PSA que a gente vê comumente, a gente tem outros exames e aí a gente tem exames genéticos que a gente pode fazer também e que não estão disponíveis para todas as pessoas nos laboratórios de rede pública, né? Por exemplo, mas que você tem em alguns determinados laboratórios a condição de fazer isso de forma particular. E você falou uma coisa aqui, porque hoje eu estou representando, né, todos os homens, então eu vou vir com mais perguntas aqui. Você falou da questão do PSA, e aí tem a triagem. Aí você investigou, PSA deu alteração, e aí você perguntou para esse cidadão, e o cidadão não teve problema nenhum com alguma infecção, né, com uma IST e outras infecções, e não teve, vamos dizer, atividade sexual e tudo mais, e deu essa alteração. O próximo passo seria já marcar o toque ou fazer o toque já direto? Então, o que acontece, né? Como é que a gente trabalha isso, né? Quando a gente... o paciente que chega para mim para fazer, eu quero fazer um check-up de próstata. Então, ele vai lá no consultório, a gente vai ter uma conversa, a gente vai conversar bastante, vou saber os antecedentes dele e tudo mais, e aí eu vou pedir os exames, né? E aí eu vou pedir o PSA. Esse PSA... ele tem algumas características, algumas orientações que o indivíduo deve seguir antes de colher. Então, por exemplo, tem a história de, posso andar de bicicleta, vai alterar o PSA, posso andar de moto, né, posso andar a cavalo. Então, tem algumas coisas que a gente recomenda. Andar de bicicleta pode trazer alteração? Pode, porque vai comprimir a região do períneo. Andar de moto? Pode? Pode. Andar a cavalo? Pode? Também pode. Então, isso... Mas não ter relações sexuais. Por quê? Porque você vai ter uma contração da próstata, você vai ter liberação de PSA pelo menos 48 horas antes, 72 horas antes de fazer o exame de sangue. Evitar de fazer qualquer tipo de manipulação da próstata. Então, eu normalmente deixo o toque para fazer num segundo momento. Né? Então, o toque ele faz parte do exame físico de qualquer indivíduo. Né? Mas a gente vai fazer isso num segundo momento, depois que ele fizer o exame de sangue. Então, normalmente, esse indivíduo ele vai para mim, eu vou pedir um PSA, eu vou pedir um ultrassom. Por quê? Porque eu quero saber qual é o tamanho dessa próstata. E aí, eu acho que é uma coisa interessante, que é o seguinte, muitas vezes o indivíduo ele vai ter aumento de próstata, ele vai ter sintomas, mas quando eu pergunto para ele, tá tudo bem? Como é que você sente alguma coisa para urinar? Como é que é a tua micção? Tá ótimo, não sinto nada. Só que a hora que você começa a destrinchar um pouco, ele começa a falar que ele demora um pouco mais, que ele percebeu que perdeu um pouquinho a pressão do jato, que ele está tendo que levantar à noite, coisa que ele não fazia, com mais frequência. Não é toda noite, mas ficou um pouco mais frequente do que ele fazia anteriormente.
né? Então, isso demonstra o seguinte, que essa próstata pode crescer e pode estar causando algum sintoma. Esses sintomas, eles são muito lentos para surgir, né? Ele vai surgindo devagar, bem insidiosamente, bem na moita, assim, sabe? Bem devagarinho e tal. E aí o que acontece? O indivíduo acostuma. Ele acostuma que o jato está mais fraco, que ele tem que chegar um pouquinho mais perto do vaso, que ele demora um pouquinho mais para fazer xixi, entendeu? Então ele vai acostumando com isso. Então, muitas vezes a gente tem que ser mais proativo e questionar um pouco mais isso para que o indivíduo perceba que ele está com um problema. Mas você falou a questão do jato aí, a questão do jato vai acontecer com todo homem, né? Porque quando a gente é criança, o jato, e aí vai diminuindo. Sim. Né? Sim. Normal. O que você está falando é uma coisa mais além, né, doutor? Na verdade, assim, essa diminuição que a gente tem é muito nítido depois dos 40 anos, né? 40, 45, é muito frequente o paciente falar, agora eu percebi que o meu jato está um pouco mais fraco mesmo. Depois que eu fiz 40, depois que eu fiz 45, percebi que o meu jato está mais fraco. Por conta do próprio aumento mesmo, da própria hiperplasia. Na ejaculação, a mesma coisa também. Não necessariamente, não. A ejaculação não necessariamente vai ser alterada pela questão do aumento de próstata. O jato também na ejaculação pode ser normal às vezes? Isso vai de cada um. Né? Isso vai de cada um. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existe algum mito, né, de que o cara tem que ejacular lá longe e tudo mais. Tal, mas isso tem muito a ver com a fantasia e aquilo que a gente vê na pornografia, entendeu? Que não é necessariamente a realidade. Tá? Aqui é uma criação que vai de encontro à fantasia do ser humano. Tá? Outra coisa que eu queria perguntar sobre a questão de você segurar a urina. Então. Porque o fator renal, eu creio que seja afetado. A próstata afeta, doutor? Então, não. Veja só. Essa questão de segurar a urina, ela pode trazer alguns problemas aí para o indivíduo. E aí a gente fala tanto para homem quanto para mulher. E principalmente na mulher eu acho que tem um papel muito mais importante até essa questão de segurar para urinar. Tá? Então, quando o indivíduo ele fica segurando, ele deixa essa bexiga distender mais, ele aumenta a pressão dentro da bexiga. E a nossa bexiga, à medida que ela vai se distendendo, que ela vai enchendo, ela vai tendo pequenas contrações. A gente vai tendo pequenas contrações até que você chega naquela contração que você não aguenta mais segurar. Então você tem que ir. Isso a gente vai controlando através da nossa consciência, né? Segurar aumenta a pressão dentro da bexiga, e esse aumento da pressão dentro da bexiga, ele pode a longo prazo aumentar a pressão dentro do teu sistema urinário como um todo, do teu rim como um todo, né? E aí o que acontece? Esse aí é um dos grandes problemas que a gente vê quando o indivíduo tem o aumento da próstata. Na hiperplasia prostática a gente vê muitas vezes isso. Por quê? O indivíduo não esvazia completamente a bexiga e ele começa a ter que fazer força para fazer xixi, que é o que a gente chama de bexiga de esforço. Sempre tem um resto, sempre sobra um pouco de volume na urina, na bexiga desse indivíduo. Isso aí, a longo prazo, vai acabar comprometendo a musculatura da bexiga, e a musculatura da bexiga, como qualquer músculo, ele sofre hipertrofia. Então, no primeiro momento, a musculatura fica espessa, fica grossa. Só que à medida que você vai aumentando, você chega uma hora que não tem mais, a fibra não tem mais como crescer, né? E aí essa fibra vai sendo substituída por fibras inelásticas, fibras de colágeno e tudo mais. Isso vai causar uma alteração importante na bexiga e a longo prazo, se o cara não cuidar, ele pode até perder a capacidade de contrair a bexiga. Bacana. Entendeu? Então segurar não é interessante. Tá. Não vai trazer problema para a próstata necessariamente, mas pode trazer um problema para a bexiga dele. Tá? Então essa coisa de ficar segurando não é interessante. E aí da bexiga, pega questão renal, e aí o negócio vai alavancando, né? Sim. Uma outra pergunta dicas, né? Nem perguntas, são dicas. Dicas para manter uma próstata saudável. Então, o primeiro você já colocou aqui. Fazer a manutenção, né? A cada um ano, ir ao Pelo urologista. menos uma vez por ano.
Quando o indivíduo tem um antecedente de câncer de próstata na família, eu recomendo que ele vá pelo menos 2 vezes por ano fazer o PSA. Tá. Tá? Acho que isso é importante. Agora, é aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recomenda para qualquer vida saudável, né? Para qualquer coisa para a gente ter saúde. Alimentação adequada, né? Não ter alimentação muito rica em gorduras, né? Cuidar do peso. Obesidade é um fator de risco. Fumar, não fumar. Né? Cigarro sempre é um fator de risco para inúmeras doenças e muitas doenças do aparelho urinário estão relacionadas com o cigarro. Tá? Atividade física, né? Bebida alcoólica também. Bebida alcoólica, tudo que é exagero é prejudicial, né? Não quer dizer que você não possa tomar uma taça de vinho, tomar uma cerveja, mas assim, não exagerar. O sexo Entendeu? seguro também, porque você falou das Sim, infecções. isso é fundamental, né? Sexo seguro, sempre por conta de infecções. Infecção da uretra, né? Uretrites, né? Gonorreia e outras uretrites que podem aparecer. Então, sempre tomar um cuidado aí, né, na hora da relação sexual, porque isso aí pode comprometer a saúde da próstata. Até o sexo oral, tem que tomar cuidado, porque tem essas questões também que geram uretrite, né? Exatamente. A gente tem indivíduos que podem pegar uma infecção uretral, aí uma IST, através do sexo oral. E dentro dessas dicas, tem algum alimento que ajuda na prevenção da manutenção da próstata? Então, né, na verdade, assim, o que a gente tem aí, se a gente for falar em fitoterapia, é realmente o licopeno, que é uma substância que está presente no tomate, na melancia, no brócolis, né? Que é uma substância que teria algum efeito protetor na próstata. Isso é uma questão muito controversa. Tá? Uma questão muito controversa. O nível de evidência não é um nível de evidência tão alto, então fica assim, aquela coisa, né? Se bem mal não faz, bem também não. Ou melhor, se bem não faz, mal também mal não. Também não. Né? Então, por via das dúvidas, não custa nada comer um pouco mais de tomate, um molho de tomate, né? E é alimento, né, doutor? Né? Tudo bem que nem todo mundo que gosta de brócolis, mas tomate e melancia é difícil alguém não gostar, né? Então, dá para colocar na dieta tranquilamente. Não é uma coisa que você pode utilizar na tua dieta e que vai ter algum efeito protetor aí na tua próstata. E para hiperplasia? Porque a gente vê que tem alguma suplementação também para hiperplasia. Então, isso vai agir tanto na hiperplasia quanto no câncer na questão da próstata. Na próstata, na saúde da próstata de forma geral. Tá. A gente não tem nada que possa fazer a gente não ter hiperplasia. Tá? Como eu falei, todos nós vamos ter. Entendeu? Alguns em maior grau, outros em menor grau, mas todos nós vamos ter hiperplasia. Tá? Ninguém vai escapar. Eu levanto essa do alimento e da suplementação porque a gente vê que a indústria farmacêutica a cada ano ela vem gerando suplementações, toma essa vitamina, e assim, tá aqui um especialista assim, que... hoje, com nível de evidência científica, né, forte, não tem nada assim do ponto de vista de suplementação ou de medicação fitoterápica ou de alimentação que seja completamente indicado. Tá, e agora eu vou perguntar para você, doutor. Algum exercício específico para a saúde da próstata? Porque a gente sabe que o pós-cirúrgico, você vai passar aí algumas dicas, mas para o dia a dia, porque eu já escutei relatos de alunos, né, meus, que, não, eu acordo logo pela manhã, quando eu vou fazer a primeira, né, a urina do dia, eu acabo e eu faço os exercícios de contração, que a gente pode falar aqui que é do esfíncter, né, que vai... Na verdade, o que acontece é a contração da musculatura pélvica, né? Do assoalho pélvico. A gente tem uma musculatura que segura os nossos órgãos da pelve lá dentro, né? Então, segura ali na... Põe a foto de novo, Rafa. Então, a questão desse exercício, o que a gente tem são exercícios que a gente pode fazer com a musculatura do assoalho pélvico, que é essa musculatura aqui. Tá? Essa musculatura que fecha, basicamente, a nossa pelve, né? A cavidade pélvica aí. E que ela é cortada pela uretra.
Pelo canal. Então, quando você está falando de exercício, ele não vai afetar em nada a próstata, mas ele vai melhorar a tua condição do assoalho pélvico, a tua continência, né? Isso é muito utilizado para mulheres, mais utilizado até para mulheres do que para homens, né? Mulheres com incontinência urinária, com algum grau de incontinência urinária, né? E isso é interessante para aquele indivíduo que fez a cirurgia da próstata, onde a gente vai tirar toda esta parte, vai puxar essa uretra, essa bexiga e vai ligar essas duas coisas aqui. E com isso ele perde um pouco da continência urinária onde tem a próstata. Então ele vai ter que reaprender a controlar a sua micção, a controlar o seu desejo de urinar. E aí sim esses exercícios são interessantes, que é justamente isso que você falou, é a contração dessa musculatura, né? Como quando você precisa fazer um pum e não pode. E aí dá uma... Né? Você dá aquela travada ali na região do ânus e quando você faz isso, você contrai toda essa musculatura. Então você trava tanto a região do ânus quanto você trava a uretra também. E é uma musculatura que dá para trabalhar, dá para fortalecer. Dá para fortalecer. Mas nesse caso é necessário pós-cirúrgico. Então... Mais importante, isso a gente vê com mais importância realmente no pós-operatório, né, do câncer de próstata. Não é no dia a dia. Não é no dia a dia, tá? Uma coisa que, às vezes, eu dou uma interrompida no fluxo. Não é interessante fazer isso. Tá? Não é interessante. Tá urinando e de repente ele corta, trava o fluxo assim e depois continua. Isso não é muito interessante. Ao contrário, porque você pode ter refluxo, porque aqui na próstata a gente tem um ducto que vem para vesícula seminal e um ducto que vem para o epidídimo, para o testículo. Então, se você tiver refluxo de urina, aí você pode ter infecção por conta disso, você pode ter alguma inflamação por conta disso. Então, essa coisa de, estou urinando, eu travo e continuo, não é interessante, a não ser que numa situação excepcional, né, que precisa se conter e tal, mas não é interessante fazer isso no dia a dia, tá? Então, não há necessidade e não é interessante interromper, principalmente não é interessante interromper a micção. Tá? Deu vontade, urina tudo, esvazia bem a bexiga, isso é o mais importante. Você não deixar sobrar nada, isso é o mais interessante. Tá? Então, acho que isso são as coisas importantes com relação à hiperplasia de próstata. Né? Tá. E aí a gente, depois que você fez o exame, né, você viu o tamanho dela através do ultrassom, você viu o PSA, aí você vai fazer o exame físico, que é fazer o toque. Acho que a gente tem uma foto do toque aí para mostrar, né? Então, o toque ele é feito pelo ânus, né? E aí a gente vê como a proximidade do reto em relação à próstata, né? E ele tem algumas coisas importantes para a gente ver que a gente vai ajudar a gente no diagnóstico do câncer de próstata. Como eu falei, o PSA ele não é absoluto, ele não é exclusivo para câncer de próstata. O toque vai nos ajudar a ver se aquele PSA também se ele é mais uma pista para a gente poder fazer diagnóstico de câncer de próstata. Então, quando a gente faz o toque, que a gente introduz o dedo pelo reto, né, pelo ânus, aliás, e vai tocar a próstata, a gente vai ver se o ultrassom está correto no tamanho. É aquele tamanho mesmo que a gente está vendo, né? A gente vai sentir a consistência da próstata. A consistência da próstata ela deve ser como uma consistência borrachenta, né? Como a ponta do nariz, por exemplo, né? Isso é a consistência normal da próstata. Se existe alguma irregularidade naquela próstata, se ela é lisinha, se ela tem... normalmente a próstata, lembra que eu falei que ela parece uma castanha portuguesa? Sim. A castanha portuguesa ela é altinha de um lado e achatadinha do outro. Sim. A próstata é mais ou menos desse jeito. Então você vai perceber que ela tem um sulco no meio, tem um abaulamento no meio, né? uma depressão no meio dela. Quando você faz o toque, você percebe isso aí. Né? Então são características que a gente vai perceber que vão dar indícios para a gente de que está tudo bem. Ou não, que tem alguma coisa errada e que a gente vai precisar fazer uma investigação um pouco mais profunda aí, né? E aí, pensando em câncer de próstata. E aí, quando a gente pensa em câncer de próstata, a gente viu o PSA. Opa, o PSA deu uma modificada. O toque está esquisito.
vamos fazer mais um exame para ver. Aí o que a gente vai fazer? Uma ressonância magnética. Tá? E aí na ressonância magnética a gente vai ter algumas características que vão servir para a gente identificar alterações ou nódulos nesta parte mais periférica da próstata, que é justamente onde aparece o tumor. E a partir daí a gente pode pegar esta imagem que a gente viu na ressonância magnética e comparar e fazer a biópsia da próstata naquele local. Então você pega a imagem da ressonância, você vai fazer a biópsia casada, porque a biópsia é feita por um ultrassom transretal, pelo reto. Então você casa as imagens para você ir mais, ser mais fiel, ser o mais preciso possível no diagnóstico, entendeu? Então aí a gente vai aprofundando até que a gente vê, não, tem câncer de próstata ou não tem câncer de próstata. E você falou da questão dela ser parecida com a borracha aqui, o colágeno do nariz, né? Sim, cartilagem do da nariz. Cartilagem. E se ela tiver calcificada bem dura, então já... Parece estar pegando... Isso. Próstata dura. E aí já sinal. Próstata dura é sinal de câncer de próstata. Tá? Ou um nódulo, às vezes você percebe que ela é toda molinha, mas tem um ponto, uma bolotinha que você percebe que realmente ela é dura. Opa, tá diferente. Coisa dura aqui. Biópsia e vamos analisar. Exatamente. Porque às vezes tem fatores benignos, não malignos, né? Também. Então, quando você tem só aumento de PSA, você faz o toque, você não percebe nada no toque. Você pode ter que fazer biópsia do mesmo jeito. Você pode ter câncer sem ter alteração no toque. Tá? Você pode ter câncer sem ter um PSA tão alterado. Entendeu? E aí, por isso que vai de você juntar todas as peças do quebra-cabeça. Eu vou levantar uma questão aqui que é um pouco complicada, vamos dizer. Tem câncer na próstata que não evolui? Porque você já mencionou que pessoas acima de 90 anos, né? Que depois você vai falar isso daí. Então, a gente pode falar um pouquinho do câncer de próstata, mais especificamente agora. Então, o que acontece, né, com o câncer de próstata? A maior incidência ocorre entre 55 e 65 anos, é onde a gente vê com mais frequência, né? A partir daí é que a gente vê com mais frequência. Agora, se a gente pegar todos os indivíduos com mais de 90 anos, existe uma chance da gente encontrar câncer de próstata em praticamente todos eles. Tá? Só que, muitas vezes, esse câncer de próstata é o que a gente chama de um câncer indolente, que não vai evoluir, que não vai matar aquele indivíduo. Até porque a própria expectativa de vida do indivíduo é menor do que 10 anos, entendeu? Então, você pode até ninguém ter vive um até câncer... 100, 110, 105, não, é muito raro. Assim. Existe pessoas, mas é raro, não, isso não é a maior parte da população. Né? Qual é a expectativa de vida da maior parte da população? Hoje está em torno de 80 e pouco, 85, 86, 90 anos aí. Acho que tem bastante gente chegando aos 90. Né? Mas nessa faixa, você pode fazer o diagnóstico de câncer de próstata, mas você não vai fazer nada com esse indivíduo, na grande maioria das vezes. A não ser que seja um câncer agressivo, um câncer metastático, onde ele tenha aí comprometimento ósseo, onde ele tenha outras situações. Isso é outra situação que a gente está colocando diferente disso que nós estamos falando agora. Sim. Né? Mas a gente tem, mesmo em indivíduos mais novos, a gente tem alguns tumores que a gente não vai fazer nada também. Né? Que a gente vai fazer um tratamento que a gente chama de tratamento expectante, ou uma vigilância ativa. A gente chama de vigilância ativa, onde você vai acompanhando esse indivíduo, mas você não vai fazer nenhuma medida mais agressiva para aquele indivíduo. Isso vai depender daquilo que a gente encontrar na biópsia do indivíduo. Porque quando você faz o diagnóstico de câncer de próstata através da biópsia, você vai ter uma graduação desse tumor. Aquele que é mais frequente, né, que tem uma agressividade moderada, aquele que é o mais agressivo e aquele que é mais indolente. Né? E através de uma escala que a gente chama escala de Gleason. Então, de acordo com essa escala,
a gente pode pegar um paciente, por exemplo, com 70 anos, que seria um paciente que hoje é elegível para a cirurgia. Sim. Mas se ele tiver um Gleason muito baixo, o estrago que você vai fazer na cirurgia pode não justificar o resultado. Ou, melhor dizendo, a gente pode, talvez aquele não seja o momento ideal para você operar aquele indivíduo. Você pode, às vezes, postergar essa cirurgia para aquele indivíduo. Entendeu? Então, a gente faz essa vigilância ativa. E essa vigilância ativa, ela também é monitorada porque ele pode evoluir, o quadro? Pode evoluir. Passar para um outro tipo de câncer. Aí, quando a gente fala Grau, em vigilância ativa, a gente vai ter todo um protocolo que vai ser seguido com exames, com ressonância, com biópsia, com acompanhamento mais frequente, com mais de uma biópsia, mais de uma ressonância. Então, tem todo um protocolo a ser seguido para isso. Por isso que não dá para fazer para qualquer um. Não é para todo mundo, isso é para casos específicos. Tá? A maior parte desses indivíduos, até os 75, eventualmente até um pouquinho mais, que você faz o diagnóstico e ele tem um câncer bem definido, né, que já não está naquela primeira escala lá do Gleason, já é um nível um pouquinho maior, aí você vai fazer tratamento cirúrgico para esse indivíduo. Tá? E nesses 30 anos de medicina, como urologista, já pegou esses casos que ficaram ali parados e nunca evoluíram? Já. Qual o caso mais novo de paciente? 40 anos já pegou? Tipo, 40 anos eu peguei aqui e já acompanho ele há 10 anos, 15 anos e não evoluiu. Eu tenho um paciente com 50 anos. Tá. Que fez o diagnóstico de câncer de próstata. Na verdade, ele teve o diagnóstico com outro colega e ele veio acompanhar comigo. Porque ele quis uma segunda opinião. E assim, ele tinha um câncer na escala de Gleason era muito baixo. Ele tinha um fragmento só. Quando a gente faz a biópsia, a gente faz pelo menos 12 fragmentos. 12, eventualmente 18, eventualmente até 24 fragmentos. Seria o que os fragmentos, doutor? Seriam os pedacinhos de próstata que a gente tira. Tá. Então você tira de 12 pedacinhos de próstata, ou 18 pedacinhos de próstata, ou 24 pedacinhos de próstata. E dessa biópsia, ele tinha em um fragmento, e esse fragmento ele é minúsculo. Né? Eu sempre brinco que é um bichinho de goiaba. Você já viu o bicho de goiaba? Sim, sim. Parece o fragmento da biópsia de próstata. É igualzinho. Parece um bichinho de goiaba, no tamanho e na cor. Né? Então você imagina que ele tinha 5% de um fragmento só, dentre os 18 fragmentos que ele tinha. 5% é muito pouquinho, né? Do bichinho da goiaba, sim. comprometido com um tumor, com um câncer não agressivo, um câncer aparentemente indolente. Então, você tinha uma indicação de fazer isso. É controverso pela idade dele. 50 anos. 50 anos. É controverso você fazer isso num cara de 50 anos. Isso é passível de crítica em alguns casos, mas só que assim, eu achei que ele valia a pena. Por quê? Eu vou tirar uma próstata com todo o risco que isso pode ter. Normalmente, a gente faz a cirurgia. Quando você faz a cirurgia precocemente, ou seja, num tumor bem localizado e tal, os riscos de você ter complicações são menores. Mas eles existem, os riscos estão ali. Entendeu? Não justificaria fazer ele correr aquele risco por 5%. Por 5% de um fragmento. Diferente se ele tivesse, ele tem uma escala baixa, um Gleason 6, um Gleason baixo, mas ele tem 3, 4 fragmentos, ele tem 5 fragmentos comprometidos, e aí aquilo lá pode realmente evoluir, como você perguntou, como você falou. Pode evoluir para um câncer mais agressivo? Pode. E aí eu tenho que operar na idade dele. Entendeu? Então aí já é outra situação que vale a pena a gente operar. Mas e o quadro dele, quanto tempo já está sendo avaliado? 5 anos. E ficou A última biópsia que eu fiz dele não veio nenhum fragmento comprometido. E o PSA dele caiu. Então agora vamos para o fator psicológico. Porque a gente ainda vai entrar no fator do câncer, que como você mencionou aqui, que é depois da cirurgia, questões de
da impotência que pode gerar, enfim. Mas falando da questão psicológica, que você atende muitos pacientes, o nome câncer na próstata. Então, é importante essa tua colocação, porque a palavra câncer, ela derruba qualquer um. Né? Quem que não tem medo de ter um câncer? Né? Quem você conhece que você pode falar, você está com câncer, e o cara fala, tô nem aí. Tô nem aí. Ninguém. Né? Quando você falou a palavra câncer, é a palavra mais temida, né? Tanto que, assim, muitas vezes o paciente vai lá para um exame de rotina, né? Ele vê lá, o radiologista coloca que a próstata está aumentada, muitas vezes nem está, né? Porque para o radiologista, a próstata normal ela tem 20 gramas. Fugiu disso, todas estão aumentadas. Todas. Né? Então, se um cara de 50 anos, que a gente espera uma próstata em torno de umas 30 gramas, mais ou menos, vê lá que está com uma próstata aumentada, né? Tem 30 gramas, mas está aumentada, ele já fica desesperado, ele já acha que ele está com câncer. Entendeu? Aí você tem que... Opa, peraí, vamos com calma. Isso não é câncer, isso é aumento, é esperado, está dentro do que espero para você. Né? Essa questão emocional, ela é muito importante. Tá? Até mesmo no pós-operatório, quando você fala das complicações da cirurgia ou das implicações que podem acontecer numa cirurgia de câncer de próstata. Tá? Então, hoje, o que a gente tem para tratamento, né, do câncer de próstata? O gold standard, né, o padrão ouro para o tratamento do câncer de próstata é a cirurgia. Então, o cara teve o diagnóstico, se ele tem condição, né, de fazer a cirurgia, vamos fazer a cirurgia. Por quê? Porque é o melhor tratamento que tem. É quando ele vai ficar livre do tumor e existe o risco, ele existe, mas a chance dele ficar muito bem, dele ter uma boa qualidade de vida é muito grande. Tá? Quais são as principais complicações que a gente pode ter na cirurgia, né? Que pode trazer complicação para a vida do indivíduo? Primeira, continência urinária. Como eu falei, a gente vai tirar um pedaço, a próstata ajuda na continência. Sim. Né? Então esse indivíduo vai ter que reaprender a segurar a urina. Tá? Isso pode levar um tempo para acontecer, até que ele consiga reprogramar o seu cérebro com relação a isso. Porque o cérebro tem que entender qual musculatura que ele tem que contrair. Entendeu? E aí então, vai para os exercícios. Aí ele vai para os exercícios, muitas vezes para fisioterapia, né? Fisioterapia assistida, né? Uma fisioterapia para reabilitação pélvica, que existe isso aí, é uma coisa que é um pouco mais complexa do que simplesmente os exercícios de contração da musculatura pélvica. Então, essa é uma complicação que pode acontecer. De qualquer maneira, ele vai ter que reaprender isso, mas ele pode ficar incontinente. Por quê? Eventualmente, na hora da ressecção, você tem que ressecar um pouco mais, você tem que tirar um pouco mais de tecido, né? E isso aí levar a algum tipo de lesão que a simples reabilitação não consegue. Então, essa é uma complicação que pode ter. Outra complicação é a disfunção erétil. Tá? Por quê? Porque os nervos que são responsáveis pela ereção, eles estão passando colados ali na próstata. Então, na hora que você vai retirar a próstata, você tem que dissecar e afastar esses nervos do caminho para que você possa tirar a próstata sem comprometimento. Uma vez que a doença é localizada, você consegue afastar esses nervos, a chance de você ter complicações de disfunção erétil são pequenas. Tá? Existem situações em que o próprio crescimento do tumor acaba englobando o nervo, acaba englobando aquele feixe nervoso e você é obrigado a tirar, porque senão você vai deixar tumor ali. E aí ele vai ter isso, e com certeza ele vai ter uma disfunção erétil. Mas naquele indivíduo que você consegue fazer a dissecção e você consegue afastar, muitas vezes ele pode, a própria manipulação pode levar a um processo inflamatório que leva um tempo para que isso volte ao normal. Então acontece de você operar aquele indivíduo e num primeiro momento, nos primeiros meses, logo depois da cirurgia, ele tem um pouco de disfunção sexual, de disfunção erétil ali. E aí, quando a gente está falando nisso, a gente pode ter essa questão de tem porque teve uma lesão, ou tem porque teve uma parestesia, me deu uma mexidinha, ele inflamou um pouquinho, e isso aí vai voltar. Ou ele tem até uma questão emocional. Sim. Por quê? Porque ele tem a palavra câncer na jogada. Entendeu?
Quando a gente faz a cirurgia, a gente costuma dizer que existe um período, o indivíduo pode levar até 2 anos para se recuperar da questão fisiológica, tanto da questão de continência urinária, quanto para a questão sexual. Tá? Então, se ele tiver durante 1 ano, 1 ano e meio, ainda com alterações, vai recuperando aos poucos. Entendeu? Isso vai recuperando aos poucos. Bom, mas tudo bem. E aquele cara que não recupera? Né? Por que a gente faz com ele? Tanto do ponto de vista de função sexual, quanto de função urinária, de continência urinária. Hoje a gente tem recursos para tratar esse indivíduo também. Tá? A gente tem prótese peniana que a gente pode colocar, a gente tem o esfíncter artificial ou constritor uretral que a gente pode colocar e o indivíduo ficar seco. E ele pode ter a sua função sexual preservada, né? Voltar a ter a sua atividade sexual normal. Tá? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar para que o indivíduo... Porque a grande, não fuja, muitas né? vezes é um medo que o Sim. homem tem. Eu não vou no urologista porque eu não quero saber se eu tenho ou não, porque se eu tiver que operar eu vou ficar impotente, eu vou ficar molhado o tempo todo. Minha vida acabou, minha não. vida acabou. Não pode ter esse medo. Porque hoje a gente tem recurso para tudo isso. E falando de Entendeu? recurso, aí agora eu vou para uma pergunta, vou interromper você, doutor, porque essa pergunta é extremamente importante para a sociedade. O doutor, eu não falei, mas porque já é prata da casa, é médico urologista há 30 anos, cirurgião, hoje mesmo estava operando, né? Sim. E da Santa Casa, né? Então, super conceituado, respeitado, enfim. Na questão que eu falo do que você falou, da cirurgia, dos recursos, da prótese, né? Tem o recurso do governo para isso? Então, pela tabela do SUS, essas coisas, pelo menos a prótese peniana, ela é coberta. É coberta, então tá liberada para a população. Tá. Uma prótese que, agora, depende de algumas instituições que vão ter a permissão para fazer isso e vão poder fazer isso aí, vão fazer isso com frequência ou não, tá? Todas essas coisas têm que ter, são estudadas caso a caso. Sim. Mas, assim, existe sim a cobertura para se fazer esse tipo de procedimento, tá? Acho que, assim, para a gente falar em sistema único de saúde, aí de SUS, é uma coisa extremamente complicada, porque o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Não é você que responde por isso, está falando por o que isso. está ali nos laudos, né? Vamos dizer. Dá para estar no hall de procedimentos cobertos? Tá. Vai ser feito? Aí já é são outros 500, né? E aí vai de instituição para instituição, de condição, e aí, assim, é complicado falar sobre isso especificamente. Com certeza, os planos de saúde todos cobrem as duas coisas. Tá? De saúde. Eles são obrigados a cobrir. Sim. Né? A saúde privada é obrigada a cobrir tanto a prótese quanto o esfíncter. Obviamente que quando a gente fala de prótese, a gente tem aí as próteses que são melhores, as que são que têm um resultado não dá para dizer pior, mas que assim que não são tão fisiológicas, né? A gente tem a prótese semirrígida, a gente tem a prótese inflável, então e o custo disso aí é muito absurdo, muito né? diferente entre eles, entendeu? E aí vai do momento ali, da condição daquele indivíduo. Mas assim, eu acho que importante é o seguinte: se você fizer uma detecção precoce e um tratamento precoce, a chance de você ter complicações ela é muito pequena. E aí você não vai precisar se preocupar com esse tipo de coisa. Se cobre, se não cobre, qual prótese pôr, entendeu? Isso aí é um assunto um outro patamar. É um assunto para uma outra hora. Sim. Entendeu? Eu acho que o importante eu acho que isso é o mais importante agora, é ter em mente isso, que o tratamento precoce é a melhor coisa que tem. Então, para isso, uma avaliação, uma vez por ano, você passar no urologista e fazer uma avaliação dessa, eu acho que não custa nada,
né? Ainda que você não tenha, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho nada. Mas, cara, você pagar uma consulta para fazer isso, fazer 2, 3 exames, para se você puser né? isso aí na balança, você vai ver que o custo disso é ridículo frente ao benefício que você pode ter. Para se preservar para uma qualidade de vida. Exatamente. Eu acho super importante. Doutor, agora a gente vai para um parâmetro que é questão hormonais, né? Porque a gente sabe, eu estou falando eu, né? Um doutor que sabe aqui, mas eu já conversei com o doutor, então já estou um pouco por dentro e em outros também, em outros podcasts, né? Mas enfim, a gente sabe que a reposição hormonal, que é a chamada TRT, ela alimenta a próstata para o aumento, sim ou não? É assim, existe essa dúvida, né? Isso fica meio que no inconsciente das pessoas. Se eu tomar hormônio, será que eu vou ter problema na próstata? Então, assim, a gente tem uma situação que é a TRT, que é a terapia de reposição de testosterona, né? Que é você dar testosterona para aquele indivíduo que tem falta ou que tem um nível baixo de testosterona. Existe o que se faz, que é você usar a testosterona para aumento de massa muscular, para quem faz academia, fisiculturismo, né? Onde você vai ter um nível de testosterona muito maior do que o fisiológico. Né? Acima sempre de 800, 1.500, 2.000 vai embora. Exatamente. Então, quando você mantém essa testosterona em níveis suprafisiológicos, né? Ou seja, acima do que seria o teu adequado, teu fisiológico, aquilo do que o seu organismo realmente precisa, você aumenta riscos de ter complicações por conta disso. E, entre essas coisas, a hiperplasia da próstata. Câncer de próstata não é induzido por testosterona. Tá. Então, o indivíduo pode usar testosterona, ele não vai ter câncer de próstata. Tá? E ele não vai ter complicações se ele se mantiver dentro dos valores adequados. Né? Quais são esses valores? Né? Isso varia muito de laboratório para laboratório, porque não são todos os kits de exame não são todos iguais. Então você tem uma variação aí de valores aí, né? Mas normalmente a gente mantém a testosterona em torno de 350, 400, é o valor legal para a gente ter um bom desempenho. É aquela coisa de você manter a rotação do carro mais baixa, aí que você preserva o motor, né? Quando você trabalha no limite, você tem um risco maior de ter Você mexe em outros eixos, né? Exatamente. Mas o que você falou aí da questão da hiperplasia, que seria só o aumento. O câncer em si... Não, câncer não. Mas assim, se o indivíduo tem câncer de próstata, obviamente a gente não vai usar testosterona, porque aí sim, se o indivíduo já tem câncer de próstata, o aumento da testosterona pode piorar esse câncer de próstata. Tá? Mas ele não vai ser induzido pela testosterona necessariamente. Tá? Com relação ao aumento acima do que seria fisiológico, a gente vai ter tanto aumento de hiperplasia, quanto a gente vai ter outros problemas mais sérios aí, relacionados com o aumento da testosterona, que isso aí é outro assunto, para outra conversa. E essa questão que você mencionou, fez a cirurgia, retirou a próstata, o indivíduo ele está curado, fez todos os exames. Um dos exames é o PET scan? Não, é assim. PET scan a gente faz durante a investigação do indivíduo para saber se ele tem algum outro local além da próstata com tumor. Ok. Tá? Se ele tem metástase, seja no osso, seja em gânglios, né, em linfonodos, né, seja no fígado, no cérebro, em outros locais. Tá? Então o PET scan ele é um exame de triagem. Tá? E ele vai ser positivo quando você tiver um determinado nível de PSA. Porque se você tirou a próstata, né, você não tem mais produção de PSA. O teu PSA vai para 0,002, que é o nível de cura para câncer de próstata. Se você fizer um PET, você não vai achar nada nisso aí. Mesmo que esse PSA suba, enquanto você não tem um determinado nível de PSA, você não tem imagem no PET. Então, o PET é bom para a gente fazer o controle pré-operatório, né? E você fazer controle quando você tem uma suspeita de que esse indivíduo está tendo uma recidiva do tumor.
Então pode acontecer, ele retirou. Pode. Por quê? Porque quando você tira, pode ficar microcélulas ali contaminadas, microcélulas tumorais, que vão para linfonodos, para gânglios ali na região pélvica ali, que vão ficar escondidos, que não vão aparecer em exame nenhum. E aí altera o PSA. Aí o que acontece? Esse PSA pode começar a alterar. Aumentar aumentar. Um pouquinho. Você pode ter deixado um tiquinho de próstata ali quando você tirou a próstata, sobrou um tiquinho ali junto da bexiga, né? Sobrou algum pedacinho, algum ponto ali de próstata que pode sofrer realmente uma nova degeneração e aumentar o PSA. Você pode ter metástases ósseas que não apareceram e que de repente vão aparecer. Mas aí você vai fazer o controle desse PSA. Por isso que o controle, depois que você faz a cirurgia, você vai fazer um controle periódico desse indivíduo, né? Por pelo menos 5 anos você vai acompanhar esse indivíduo bem de perto, né? E aí você vai acompanhando ele com o PSA. E se esse PSA altera, aí sim, à medida que você vai tendo alteração, você vai vendo qual é o exame que você vai fazer. Qual é o próximo passo. Porque hoje a gente tem terapias complementares à cirurgia. Como eu falei, a cirurgia é o padrão ouro, mas não é só a cirurgia que tem de tratamento para câncer de próstata, né? A gente pode fazer radioterapia para o indivíduo, é um bom tratamento também, né? A gente pode associar a cirurgia com a radioterapia, tá? E a gente tem o bloqueio, a hormonioterapia, o bloqueio hormonal, você bloqueia a produção de testosterona, que você bloqueia o tumor, tá? A gente tem outros tipos de quimioterápicos que você associa ao bloqueio hormonal, à supressão da testosterona, que vão impedir que esse indivíduo, que esse câncer, que ele progrida, né? Então, a gente tem várias linhas de terapia hoje. Hoje em dia, apesar do câncer de próstata ser o principal câncer do homem e o segundo que mais mata o homem, o primeiro é do pulmão, o segundo que mais mata, a gente consegue ter uma linha de tratamento muito boa para esses indivíduos. Ou seja, Entendeu? Sucesso sendo diagnosticado no início. Exatamente. Se a gente conseguir tratar e diagnosticar, a gente vai reduzir muito a mortalidade desses indivíduos. Chegando quase aí um número de tipo 90%. O cara pegou no comecinho, É vida normal, esse cara vai viver muito bem. Eu tenho pacientes operados, tem paciente que a gente operou, com um mês o cara estava querendo já ter sua relação sexual, porque ele estava tendo ereção, ele estava continente, ele estava 50 anos de idade, então super bem. Pegou no começo E está aí, vem até hoje fazer. Tem pacientes que... E era um câncer eu tenho perigoso, um paciente doutor? que... Sim, era que grau? Já era um Gleason mais agressivo, entendeu? Tá. Eu tenho um paciente que eu operei logo que eu terminei a faculdade, que vem até hoje comigo. São 30 anos, praticamente. Que eu terminei a residência. Mas são praticamente 30 anos de urologia aí. Né? E o cara está operado e está curado. E vem até hoje lá comigo. Entendeu? E está continente, já não tem mais tanta ereção, porque ele já tem uma certa idade. Sim. Eu operei ele no dia que ele fez 50 anos. Isso há 26 anos atrás. Está com 70 e poucos aí. 76 e está lá. Vai todo ano comigo lá. Vai direitinho para a gente fazer um PSA, para a gente ver se está tudo em ordem. E está super bem. Essa questão de mortalidade, eu ainda vou entrar aqui no assunto, porque eu tenho algumas curiosidades. Porém, você falou uma coisa da questão hormonal que eu fiquei super curioso. O indivíduo que ele vai com você, fez lá a cirurgia, aí vai fazer o PSA, vai acompanhar, ele tem que ficar 5 anos ou não é... Não, é assim. Para tomar o hormônio, para fazer a TRT. Não precisa ficar 5 anos ou precisa? Não necessariamente, né? Você tem que ter o que a gente chama de critério de cura. Tá. Né? E você vai ter que acompanhar esse indivíduo, mesmo depois que ele para poder
depois que ele iniciou, na verdade, depois que ele iniciou a reposição hormonal, você tem que continuar acompanhando esse indivíduo. Por quê? Porque ele pode voltar a subir. Ou seja, dá para fazer a reposição hormonal antes dos 5 anos, mas sempre acompanhando ali os exames. Normalmente a gente espera pelo menos uns 5 anos para fazer as coisas, sabe? Tá, e sempre avaliando também a questão da vida da pessoa, né? E assim, a gente tem que ver o quanto que realmente é necessário essa reposição. Tá. Entendeu? Será que realmente esse indivíduo precisa de reposição? Ganho de massa magra, você vai vendo, vai avaliando. Ele é sedentário, Mas se ele faz atividade será física. que esse indivíduo ele precisa necessariamente da testosterona para poder ganhar massa magra, para que ele possa ter um bom desempenho e tudo mais? Ou não? Eu acho que existem outras formas. Sim. Você, como preparador físico, você sabe melhor Sim. que eu. Não, ele vai Que não fazer é só atividade. questão de você dar testosterona. Porque se fosse assim, não precisava mais fazer academia. Era só puxar a testosterona que o cara ficava bonitão assim que nem você. Sim, não, o que Entendeu? eu avalio é o Mas seguinte. você tem todo um trabalho muscular, Sim. você não tem essa forma física porque você faz testosterona. Você tem essa forma física porque você faz há muito tempo atividade física e você moldou o seu corpo e você continua indo para academia todo dia e fazendo exercício. Ou estou errado? Não, tá certo. É isso que eu quero chegar. Se você tem o seu paciente que tem uma vida ativa, uma atividade física ativa, ele faz uma alimentação saudável e agora ele está chegando numa certa idade que ele começa a perder massa magra, aí você vai avaliar caso por caso para tentar fazer uma TRT. Exatamente. É isso que E eu quero aí chegar. isso a gente faz não necessariamente naquele caso que tem cara que teve câncer de próstata, mas nos indivíduos que vão fazer acompanhamento, que vão fazer o check-up urológico. Então, eu falei para você que eu pedi alguns exames específicos para a próstata. Sim. Mas quando o indivíduo vem para mim e eu quero fazer um check-up, eu quero ver como é que eu estou, eu quero melhorar meu desempenho de forma geral, eu não vou ficar restrito a pedir um PSA e um ultrassom. Eu avalio esse indivíduo, a testosterona dele, a glicemia, o colesterol, o triglicéride, a função renal, a função hepática. Eu vou ver esse indivíduo como um todo para poder levar esse cara a ter uma boa qualidade de vida. Por quê? Porque depois dos 40, 50 anos, a gente vai perdendo massa muscular muito rapidamente. Né? Se você não fizer uma atividade física adequada, se você não tiver uma alimentação adequada, eventualmente até uma suplementação com creatina, com whey protein e tudo mais, mas tudo com muito critério. Né? Por quê? Porque tudo tem o lado B. É o que eu falo. Não tem almoço grátis. Né? O que você fizer para o seu corpo, você vai ser cobrado lá na frente. Então você tem que procurar fazer o melhor, para o preço sair mais baixo. Né? Senão você vai pagar um preço alto demais. Né? Você ter 2, 3 mil de testosterona aí com 20 anos, 30 anos de idade, talvez você vai pagar um preço muito caro quando chegar lá na frente. Sim, até a suplementação, até o excesso de treino, tudo tem que estar no limiar ali. Exatamente, tudo tem que ter parcimônia, tem que ter o limite adequado. Né? Não adianta ser louco para fazer essas coisas, entendeu? Tá. E a gente falou da questão do câncer da próstata, e aí a gente agora entra na questão da raspagem, né? Que é aí um outro fator. Aí é o seguinte, a gente falou de câncer de próstata, do tratamento do câncer de próstata. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta, doutor, rapidinho, porque essa pergunta vai ter ligação a essa questão da raspagem. Claro. Porque aí você vai falar sobre esse tratamento. Mas a pergunta que já fizeram algumas pessoas, né? Sobre a questão da bicicleta. Bicicleta vai prejudicar a questão da próstata? Eu sou ciclista, eu corro muito. E aí, qual a dica que você dá? Então, é assim, acho que são duas coisas diferentes. Sim. São duas perguntas diferentes que você me fez. Tá? Então, vamos responder primeiro essa tua segunda pergunta, que ela é mais simples de responder. Tá? Não necessariamente. Né? A gente pode andar de bicicleta? Pode. Vai comprometer a próstata? Não. Tá? O problema é o seguinte, eu sempre recomendo para aquele indivíduo, eu tenho pacientes que são ciclistas, que gostam de sair pedalando à noite, que saem para fazer passeios em campo, fazer cross de bicicleta e tudo mais. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas use um banco adequado, né? Uma roupa adequada, porque não é questão da próstata, mas sim a questão da própria uretra. A compressão do banco ali, ela é mais na uretra mesmo do que na própria próstata. Né? A uretra é o canal
né, por onde a gente faz xixi. E ali a gente pode ter compressão crônica, a gente pode ter processo inflamatório pelo trauma crônico da bicicleta, pela própria compressão, né? Eu não sei, mas comigo já aconteceu, se eu ficar um tempo maior andando de bicicleta, uma certa dormência na região do períneo, porque comprime o nervo ali. Comprime o nervo que vai para o períneo e para o pênis, entendeu? Não vai causar impotência, mas vai causar ali um processo inflamatório. Muitas vezes pode até causar um processo inflamatório na uretra e um estreitamento na uretra. Não é o que acontece na maior parte dos casos, tá? Isso não é para todo mundo, mas é uma coisa que pode acontecer. Então, uma vez que pode acontecer, vamos precaver, né? Preventivo. Da forma preventiva. Como? Com uma roupa, um short que tem um acolchoamento na região do períneo, né? Um banco que tenha uma depressão, que tenha um acolchoamento e que tenha aquela depressão no meio, que é justamente para encaixar essa região da uretra ali, para não ficar, para o peso ficar nos nossos ossinhos e não no nosso períneo. Entendeu? Tá. E aí eu falo dessa inflamação porque as pessoas podem confundir também. Agora, né? outra coisa, eu fiz uma outra pergunta, que é a questão da raspagem de próstata. Quando a gente fala em doença benigna, em hiperplasia, aquela que todos nós vamos ter, que eu e você vamos ter um dia, a gente tem uma série de tratamentos que a gente pode utilizar, desde um tratamento medicamentoso, tá? Onde você vai... e hoje existe até fitoterápico, que a gente já comentou aí, que o efeito é muito... que eu comentei com você antes do nosso início aqui, que é a questão do sal palmeto, que é utilizado em alguns lugares e tal. Isso é um fitoterápico. O efeito prático, o efeito real disso é muito pequeno, tá? Praticamente não tem efeito clínico significativo. Mas a gente tem outras drogas onde a gente pode melhorar tanto a contração da próstata e da bexiga, né, relaxar a próstata para que o indivíduo urine melhor, quanto algumas medicações que tentam inibir o crescimento da próstata e eventualmente até conseguem uma pequena redução, tá? Que a gente pode utilizar naqueles quadros de hiperplasia benigna da próstata. Em casos em que você não tem uma resposta adequada dessas medicações, não tem uma resposta efetiva, né, ou a própria hiperplasia ela progride muito, você aí vai ter que lançar mão de outros tratamentos. E aí sim entra a cirurgia, que entre elas tem a raspagem da próstata, né, que a gente chama de uma ressecção endoscópica, que foi evoluindo ao longo do tempo, né? E hoje a gente tem métodos muito interessantes para fazer esse tipo de tratamento, e a gente tem vários outros tratamentos minimamente invasivos, onde você vai fazer cirurgias menores como vaporização a laser, né? Você tem outros procedimentos que você pode fazer para tratamento da próstata, né? Da hiperplasia da próstata, e tem muito bons resultados. Tudo tem a sua indicação, né? O importante é que o indivíduo ele não pode ir com uma ideia pré-concebida para o médico. Ele tem que ir no médico, né, e fazer a avaliação e ver qual é o tratamento que vai ser mais adequado para ele, mais efetivo para ele. E ele tem que conversar muito com o urologista dele para que ele possa ter uma boa resposta. Um medo que muitas vezes as pessoas têm, eu tenho medo da raspagem porque eu vou ficar impotente. Isso, eu ia perguntar. Não fique impotente, não fique impotente. Não fique impotente. Pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo, por quê? Porque a raspagem ela é no meio da próstata. O nervo está passando na parte lateral da próstata. Quando você falou na questão de laser, então não é invasiva? Não. Todo procedimento é invasivo. É invasivo. A gente considera como um tratamento menos invasivo, minimamente invasivo. A gente tem outras... O laser é como a ressecção da próstata, como a raspagem. O laser está no mesmo patamar. A gente tem outros tratamentos menos invasivos ainda. E o pós-cirúrgico, a recuperação é rápida? Então, o pós-cirúrgico é muito mais tranquilo do que uma cirurgia onde você vai ter um corte na barriga, ou mesmo que façam por laparoscopia ou por robô, você vai ter uma recuperação um pouquinho mais tormentosa. Nessas outras cirurgias, na raspagem, no laser, é muito mais rápida a recuperação. Você corta por dentro.
Tá, eu vou né? fazer uma pergunta, não sei se está no seu alcance, doutor, mas hospital público já tem essa questão do laser? Alguns hospitais, se não me engano, Hospitais. tem hospital que tem laser. Tem? Tem. Se não me engano, o Brigadeiro tinha essa questão do laser. Mas não é o mais comum. O mais comum é ter a raspagem aí, que é um excelente tratamento, cara. E o mais comum assim, essa raspagem, como é que é? Explica para nós aqui, doutor. Você não faz corte no indivíduo, você passa um aparelho por dentro do canal, por dentro da uretra, Tá. né? Por dentro da uretra você chega ali na próstata e você vai cortando a próstata por dentro, tá? É um bisturi elétrico, né? Que uma alça que fica incandescente, você corta, você vai raspando, vai tirando as fatias ali, os pedacinhos da próstata mesmo. e vai sair, né? Você tira, aquilo lá cai dentro da bexiga, depois você usa um aparelho próprio para fazer a evacuação desses fragmentos, você tira todos esses fragmentos de dentro da bexiga. Ou seja, eu tô falando sair retirada pelo canal da uretra, não, vai cair na bexiga não, mesmo. Não, ele vai cair, mas ele vai sair pela uretra mesmo. Ah, entendi. No final das contas, está certo o que você falou. Você Tá. vai tirar pela uretra. Mas não é que você tira um pedaço. Não, você vai tirando, isso aí vai entrando soro, né? Isso vai sendo irrigado, você faz isso aí com uma irrigação contínua, vai lavando continuamente para tirar coágulos, para você poder enxergar, manter essa próstata armada ali e para você poder raspar. Isso aí você raspa, joga esses pedacinhos para dentro da bexiga e depois você evacua esses pedacinhos junto com coágulos. Aí o indivíduo fica com uma sonda, com uma lavagem durante pelo menos 24 horas. Depois de 24 horas a gente tira essa lavagem e o indivíduo fica com sonda ainda. Foi tudo bem, está tranquilo, você tira a sonda. Então o indivíduo em 3, 4 dias ele está sem sonda e está indo para casa. E o medo, eu como paciente, já teve alguma intercorrência nessa questão? Que assim, dá medo da raspagem. Intercorrência pode ter em qualquer procedimento. Mas nesse daí é menos, óbvio, né? que você tem coisas que você tem que, primeiro, para você diminuir a intercorrência, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que indicar o procedimento adequado para aquele paciente. Entendeu? Então, aquilo que você vai fazer tem que ser adequado para tratar aquele paciente. E é importante, né? Eu acho que todo tratamento tem que ser muito individualizado. Sim. Tá? Você tem que preparar esse indivíduo da forma adequada. Então, com exames pré-operatórios, ver os remédios que ele toma, tudo que pode interferir. Por exemplo, se o indivíduo toma um anticoagulante, isso aí tem que ser suspenso antes da cirurgia, para que, se ele tomar AS, não dá hemorragia, para que você não tenha nenhum problema durante a cirurgia. Então, você tem que conhecer bem o paciente. Então, um preparo adequado, né? Não só o preparo emocional do paciente, mas o preparo clínico adequado desse paciente. A indicação tem que ser a indicação correta, ou seja, você tem que indicar o tratamento correto para aquele indivíduo, né? E você tem que saber fazer, né? Então, eu não sei fazer tal cirurgia, então não vou me meter a fazer aquilo. Eu tenho que ter humildade e falar, eu não sei fazer, mas eu tenho um colega que faz e a gente pode fazer, e pode chamar ele para fazer para você. Entendeu? Acho que isso aí são coisas que a gente tem que estar fazer para você diminuir risco de ter intercorrência. Por quê? Porque pode ter? Pode. Pode ter intercorrência na anestesia. Eu já vi paciente ter intercorrência na anestesia que o cara não tinha nenhum outro problema. problema. Para médicos, você entendeu? O cara então, já assim, foi na anestesia, foi embora. Então, mas pode acontecer. Voltando a essa pergunta na questão da ereção, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não. Isso. Não tem. Se tiver algum problema, ou está na tua cabeça, né, ou tem outra causa para isso, mas não a cirurgia. Tá. Uma outra pergunta aqui que é bacana fazer, porque a gente vê a galera levantando tudo isso. O cara, ele se ficar em abstinência sexual durante um período muito longo, isso pode gerar câncer na próstata? Sim ou não? Não, não pode gerar e também não vai impedir, tá? A única coisa que eu acho é que esse cara perdeu um tempão, entendeu? A vida é muito curta, podia ter curtido mais, entendeu? E a questão da excesso de sexo ou masturbação ajuda? Porque você fala assim, eu tô aliviando, tô tirando os resíduos, tá? Não, também não. É assim, tem aí algumas mitos coisas. E verdades. Tem aí alguma
a gente vê alguns andam veiculando aí, que quanto mais sexo você fizer, menor o risco. É uma coisa muito relativa, entendeu? Depende. Se você fizer muito sexo desprotegido, pegar um monte de doença venérea, você vai ter ejaculado um monte de vezes e vai ter um risco aumentado de qualquer jeito. Sim. Entendeu? Então, acho que é bem meio mito, assim, Mito, sabe? né? Tem uns mitos aí. Mas o legal, assim, que nem da questão da masturbação. Eu sempre falo o seguinte, eu acho que você tem que ter uma vida equilibrada. Sim. Entendeu? Você não precisa exagerar em nada, né? Não exagera na comida, não exagera no exercício, não exagera no sexo, entendeu? Você tem que ter uma vida equilibrada. Manteve o equilíbrio, nada em excesso. Exatamente. Esse é o segredo para uma qualidade da sua próstata e uma qualidade de vida bacana. Exatamente, acho que é por aí. Legal, doutor. Esse é o grande segredo, né? E assim, acho que não tem que ter medo de, eu vou ter que fazer a cirurgia, eu vou ficar... Não tem, isso aí não tem, tá, Reinaldo? Não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. É o que eu falei, você tem, o profissional tem que ter o bom senso de fazer aquilo que é o melhor. Porque às vezes o paciente, eu quero fazer tal coisa. Mas isso não é o melhor para você. Mas eu quero. Sinto muito, não vou fazer, procura outra pessoa. Porque eu não vou colocar você em risco. Entendeu? A gente busca você. O médico, a missão dele é não só você fazer o tratamento, mas você orientar para que o tratamento seja o melhor tratamento para aquele indivíduo. Sim. Né? E doutor, vou deixar aqui uma canequinha da Orbore para você de presente. Muito obrigado. Você pode abrir, fica à vontade. Que na terceira aí não pediu música, mas a gente ganhou uma caneca, né? Bom, Nossa, então se eu continuar vindo, quem sabe eu ganho alguma. Vai aumentando os brindes. Quem sabe uma hora eu ganho um carro, né? Aí vem um carro da próxima vez. Muito obrigado. Doutor, mais uma vez você deixa aqui onde você atende, o seu endereço, né, de consultório, o seu Instagram, por favor, fica à vontade. Então, consultório, eu estou aqui em Pinheiros, tem uma unidade na Paulista, também no Center 3, que eu estou atendendo, e tem os hospitais onde eu costumo atender, né, o Hospital Santa Isabel, né, o Samaritano, né, mas principalmente o Hospital Santa Isabel. E no consultório, que é onde vai me achar com mais facilidade, né, pode entrar no site www.urudavila.com.br. E o consultório que acha com mais facilidade, o mais próximo daqui da gente, né, em Pinheiros. Pinheiros. Acertei. É só ligar no 4040 1992, que é o número que vai estar lá no site, e lá as meninas vão dar as orientações e vão dizer como é que me acha com mais facilidade. Legal, doutor. E a gente está fazendo aqui novamente mais um ano. Eu agradeço imensamente porque é Novembro Azul, nós estamos no mês de novembro. O doutor já veio outras vezes, então todo ano a gente vai bater o martelo nessa campanha, porque essa é a nossa missão, é a missão do canal, da Orbore é essa, e eu queria que você deixasse um recado, doutor. Eu te agradeço essa oportunidade, eu acho que eu gosto de participar dessas campanhas de Novembro Azul, tem outros locais que já me chamaram para falar alguma coisa, e assim, é com muito prazer que eu vou falar, que eu vou dar essas orientações, que acho que isso é super importante, essa conscientização do homem aí para fazer a sua avaliação, para melhorar a sua saúde, porque o homem, de uma forma geral, é muito relaxado, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente aqui, muitas vezes, é o esteio de muitas famílias aí, né? Muitas famílias são de mulheres só, mas tem muitas vezes o homem é o esteio de muita gente. E aí é importante a gente ter esse cuidado, esse conhecimento, e acho que assim, não tem que ter medo de ir ao urologista, né? Não tem que ter medo de, vou ter que fazer o toque, vou tomar uma dedada, né, como o pessoal fala, né? Não tem que ter medo disso, né? Acho que isso é importante, acho que não é só novembro que é o mês do homem, né? Não é só novembro que é o mês que o homem tem que se cuidar, o homem tem que se cuidar o tempo todo. E lembrando que eu acho que o segredo é o equilíbrio, a dieta, é o exercício físico, é a consulta de rotina no seu médico, é tomar o remédio que a gente prescreve da forma correta, né, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Porque
A vida é muito curta, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Sim, isso é importante. E doutor, antes de finalizar, eu estou aqui para fazer também uma perguntinha. Então, doutor, nesses 30 anos de experiência, então você já viu muita coisa. Mudou muita coisa de lá para cá? Porque a gente analisa o seguinte, hoje nós temos as campanhas, né? A gente, como você mencionou, Novembro Azul, mas o mês do homem é todo mês, porque todo mês a pessoa pode, né, desenvolver uma patologia. Sim, eu acho que assim, quando eu terminei a faculdade e terminei a residência, a gente dispunha de PSA só para fazer o diagnóstico e o exame físico e biópsia de próstata. De lá para cá, os métodos e o tratamento cirúrgico era a cirurgia aberta convencional e estava começando a se fazer essa cirurgia de câncer de próstata. De lá para cá evoluiu muito, então hoje a gente dispõe de várias coisas para fazer um diagnóstico mais precoce, vários métodos para fazer um diagnóstico mais precoce. A gente dispõe de vários métodos diferentes para tratamento, de opções de tratamento, né, para doenças até mais avançadas, né, de modo que assim a gente poderia diminuir a mortalidade, que ainda é alta, né, de câncer de próstata, se a gente tiver uma conscientização do próprio indivíduo e uma procura do próprio indivíduo para fazer um tratamento precoce, um diagnóstico precoce e um tratamento adequado para não só para o câncer, mas para todas as patologias de próstata, né? Porque isso vai implicar bastante na qualidade de vida do indivíduo. Bacana você falar isso daí, doutor. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. A gente teve, nesses últimos 30 anos, um progresso muito grande na medicina e a gente está aqui para aplicar isso aí. Então, agora, a minha parte eu estou fazendo. Agora fica para o paciente, para o indivíduo, para o homem vir atrás, né? Legal. Então, galera, você que ficou até o final, muito obrigado mais uma vez. Dr. Christian Furo representando aqui, trazendo muitas informações de qualidade. E é isso aí. Our Body Podcast, Papo Saúde, valeu, até a próxima.